Boa noite, capital, de volta nesse dia 23 de setembro. Hoje sim, com certeza, começou a primavera, Fabiana Cortez. Né? Acho que sim. Eu estou começando a primavera Hoje desde começou? o dia 21, né? Que era o dia da árvore. Mas, Fabiana, eu falei que ia contar para você. Você sabia que ontem foi o dia da banana? Essa data eu desconhecia, Viva. Pois é o dia que comemora o dia da banana. É? E eu lembrei, como eu recebi aqui, já bati um papo até com meu amigo Jair Gabriel ali, que hoje mora em Salvador, embora é nascido em Porto Velho. E eu estava falando, eu lembrei de uma história de um menino sergipano, pequenininho, que comia muito. Porque os nordestinos, normalmente, né, a gente olha assim, eu sou nordestino, eu sou baiano, mas normalmente a barriguinha deles são um pouquinho mais avantajadas, né? Vamos falar salientes. E esse menino era aquele menino que comia muito. Aí a mãe levou para casa de um conhecido lá, uma amiga dela e tal, e eles almoçaram e comeram, o menino comeu. Aí depois que terminou de comer, sentou lá no cantinho, passando mal, né? Oi. Até você ver que ele gritou, oi, a mãe dele falou assim, meu filho, o que você está tendo? Ô mãe, estou passando mal, comi demais. Aí a mãe dele falou assim para ele assim, então faz o seguinte, bota o dedo na garganta e vomita, né? Ai, que horror. Aí falou, mãe, se coubesse meu dedo, eu comia era uma banana. Meu Deus do céu. Aí come, hein? Isso é para lembrar e comemorar aí o dia da banana, né? Não é, porque a gente fala banana, né? Mas é banana. Ai, legal. Agora, Ivan, ontem aconteceu mais uma etapa da sabatina. Hoje também houve a sabatina das eleições de 2016 aqui do Sistema Gurgax de Comunicação. E eu sou participante lá, hein, da sabatina. Tá. Presente. Eu estava no MBA, né? Acabei de chegar, então eu não pude acompanhar. Hoje, quem é que passou pela sabatina? Hoje foi o doutor Ribamar Araújo, que bateu um papo comigo. Na verdade, hoje teve o Marcelo Benesbi, né? Que o Adão não pôde participar, então foi comigo, o Marcelo Benesbi e o Marcelinho do Diário da Amazônia. Peso, né? É. E aí, ontem, quem passou pela sabatina foi o Williams Pimentel. Gente, se você perdeu a sabatina, vai ter essa oportunidade de acompanhar agora na telinha do Boa Noite Capital. O Ivan está participando, mas você vai junto comigo agora assistir essa reportagem. O programa especial do SGC Sabatina Eleições recebeu nos estúdios na noite de ontem o candidato do PMDB, Williams Pimentel. Um dos destaques do programa foi a questão da saúde, isso pelo fato do candidato ter a maior parte do seu trabalho atuado neste setor, como secretário estadual, municipal e na área federal. O editor-chefe do Diário da Amazônia, Marcelo Freire, questionou sobre a saúde de Porto Velho. Pimentel fez críticas atuais da falta de investimentos, da atenção básica, programa de saúde familiar e o não funcionamento, segundo ele, das unidades de pronto atendimentos da Zona Leste e Zona Sul. Ivan Rocha questionou sobre a gestão, uma das bandeiras do candidato PMDBista. O apresentador do Boa Noite Capital, do canal 25, disse que não entende como gestão seria construir, mas sim adequar o que já tem. Pimentel disse que, se for eleito, vai arrumar o que já tem para somente depois construir algo, pois, segundo ele, o município é grande e precisa aumentar sua infraestrutura. Questionado sobre investimentos no esporte, Williams Pimentel falou que para o esporte é necessário investimento, sobretudo na inclusão social. Já Adão Gomes perguntou o que foi que Pimentel deixou na administração municipal quando foi secretário municipal de saúde, isso na época do então prefeito Roberto Sobrinho. O candidato afirmou ter deixado UPAs, postos de saúde como Ana Adelaide e Saúde da Família em pleno funcionamento, o que, segundo ele, não está mais assim atualmente. Adão Gomes também questionou sobre a área de cultura, o que o candidato fará com as quadrilhas, bois bumbás. Pimentel disse que, segundo o plano de governo dele, vai profissionalizar e organizar tudo e ainda criar espaços para isso. Após a entrevista, o candidato falou como anda a sua corrida nestes últimos dias que antecedem as eleições municipais. Eu venho sentindo um crescimento fantástico, uma confiança muito forte no nosso plano de governo, porque foi moldado, foi elaborado esse plano de governo diante das reclamações, diante das indignações, diante da falta da presença da prefeitura
em vários setores da vida das pessoas de Porto Velho. Então é por isso que eu entendo que a nossa conquista, a nossa experiência para resolver os problemas da cidade estão a cada dia ganhando força rumo à vitória. O editor-chefe do Diário da Amazônia destacou a importância da sabatina com os candidatos. É importante porque, devido às mudanças que ocorreram aí no processo eleitoral, na própria legislação, os candidatos tiveram pouco tempo e algumas mudanças também implicaram na questão da propaganda eleitoral. Esses espaços reservados na grade da emissora é justamente para proporcionar aos candidatos mais tempo para apresentar suas propostas e uma forma de a população também acompanhar de perto as metas no planejamento para as eleições. E com relação ao espaço, é um espaço importante que o SG tem disponibilizado para todos os candidatos e que eles possam aí fazer uma campanha democrática e apresentar necessidade para a população. Tá aí, a sabatina do SGC, ontem, que foi com o Williams Pimentel, né? Como já falamos, hoje foi com o Ribamar Araújo e vamos acabar na terça-feira. Segunda-feira, Dr. Mauro Nazif e na terça, o Léo Moraes, fechando aí o processo da sabatina. Como eu falei ontem, vou repetir hoje, está de parabéns o SGC, até mesmo porque, Fabiana, o que nós pautamos na sabatina? Falar de projetos. Parar com esse negócio de ficar falando de picuinhas que existe na campanha, disso, daquilo, outro. Enfim, focamos nos projetos que os 7 candidatos a prefeito de Porto Velho têm para melhorar a vida dos nossos concidadãos. Muito bom. Agora eu vou mudando de assunto, daqui a pouquinho nós vamos conversar com o cônsul e o lançamento de um livro que fala sobre a história de Rondônia. O primeiro ciclo, né? O ciclo da borracha. Os Soldados da Borracha. Soldados da Borracha. E em falar em Soldados da Borracha, quantos homens não morreram por ali na construção do complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, justamente dando seu sangue pelo futuro e o desenvolvimento dessa região amazônica? É verdade. E hoje, qual é a consideração que esses homens têm, ou seja, o respeito que eles têm por perderem a vida por esse local? Pelo que a gente observa ao ver o cemitério da Candelária, é que não há respeito nenhum, pois os restos mortais desses soldados da borracha do século XX estão todos abandonados e esquecidos. É isso que a gente vai acompanhar agora, né, Ivan? O cemitério da Candelária, abandonado. Vamos ver a matéria. O cruzeiro construído de ferro e esta placa em mármore lembram ao visitante de que neste cenário de mata fechada estão presentes diversos corpos de pessoas que ajudaram a construir a lendária estrada de ferro Madeira-Mamoré no século XX. Difícil acreditar, mas nestes túmulos estão enterradas pessoas que contribuíram para construir a história de Porto Velho, uma história que pouco a pouco é retratada como uma imagem deste local. O tempo pode passar, mas a floresta não perdoa o descaso das autoridades. O Instituto do Patrimônio Histórico, IFAM, responsável por zelar o cemitério da Candelária, é nítido que há muito tempo não tem se importado com o bem público. Enquanto colhíamos imagens, um rapaz nos revelou que a área vem sendo usada por marginais para a prática de tiro com armas de fogo. Como se não bastasse, a mata que cobre os jazigos pegou fogo e não faz muito tempo. Em alguns escritos expostos nas tampas, é possível perceber que muitas das pessoas sepultadas são do século XX, o que demonstra o peso histórico do cemitério. De acordo com dados, cerca de 1.593 pessoas estão enterradas aqui. São os heróis da maior obra construída no século XX na Amazônia Ocidental. Heróis que hoje sucumbem em meio àquilo que vieram desbravar. Tá aí, né? A gente sempre fala aqui sobre isso, sobre a história nossa, né? A gente não pode esquecer a história dessa forma, né, Fabiana? E além da história, claro, uma falta de respeito total. Isso não pode acontecer, principalmente na capital do nosso estado. Olha, o que a gente observa, Ivan, é que respeito é o que não tem há muito tempo com relação à história de Rondônia e aos desbravadores dessa região.
os poucos soldados da borracha que ainda permanecem vivos, eles retratam isso com muita emoção nos olhos e tristeza ao mesmo tempo, justamente porque esses homens não têm o valor que deveriam ter, justamente quando eles suaram muito, adoeceram e até algumas famílias se perderam por meio à construção dos trilhos e desse complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Então a gente observa isso, tanto no abandono do cemitério da Candelária, tanto como também no complexo da Estrada Madeira Mamoré, que está ali numa situação de descaso. O Ministério Público Federal já entrou com uma ação para que o município pudesse executar a restauração do local. A restauração iniciou, haja vista que se isso não acontecesse, o município seria penalizado. Eles disfarçaram o início dessa restauração e o que a gente observa novamente é que tudo parou no tempo. E o deck que tinha que ser refeito? Foi refeito? As madeiras podres foram substituídas? O banheiro foi organizado? Ou será que foi somente a estrutura para cercar o complexo que foi realizada? O resto continua praticamente no que estava antes. No máximo, arrancaram os matos que cobriam algumas das locomotivas, fizeram parte da história e permanece da mesma forma. E os trilhos foram reconstituídos? Nunca serão. Não serão. Não serão. Não serão. Embora a gente tenha que dizer sempre para você, história era para ser recontada, a história era para ser restaurada. Não se pode esquecer a história de um povo, né? Então é o seguinte, vamos aproveitar esse momento aí que nós estamos acompanhando aí as eleições. Temos 7 candidatos aí. Vamos ver o que os candidatos estão falando sobre isso, sobre cultura, né? Sobre educação, sobre lazer, enfim. É a melhor forma que você tem, inclusive, de decidir o seu voto, é acompanhando aqui no SGC aquilo que nós temos feito em prol das informações e dos projetos que todos esses candidatos têm. Mas para nós irmos no intervalo, vamos falar de uma coisa boa? Vamos! Vamos falar com respeito em educação, em saúde. Sabe por quê, Fabiana? Diga. Que as pessoas, quando estão com a saúde fragilizada, normalmente elas estão hospitalizadas, elas estão fazendo um trabalho, uma recuperação de saúde no hospital, ou enfim, ou onde quer que seja, e sempre é muito triste, né? Mas hoje você tem a oportunidade de fazer isso em casa. É verdade? Isso, de que forma? Estamos falando, sabe de quê? Brasil Quer. Vital Quer Brasil, Ivan? Exatamente. Gente, dizem que Vital Quer Brasil realmente garante a você essa assessoria hospitalar no conforto do seu lar e conta ainda com uma equipe de profissionais da saúde capacitados para garantir esse conforto e bem-estar. Não é verdade? Vamos ver, então, o recadinho? Quero ver. Você sabe o que é home care? Home care é um atendimento hospitalar no conforto da sua casa. A Vital Care Brasil oferece a você uma equipe multidisciplinar composta por médicos de todas as especialidades, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais e toda uma infraestrutura hospitalar no conforto do seu lar. Além de procedimentos de enfermagem domiciliar, exames domiciliares, remoção de UTI terrestre e aérea. E você sabia que, independente do seu plano de saúde, você tem direito ao home care? Para saber mais informações de como funcionam os serviços da Vital Care Brasil, ligue 3322-3266 e tire todas as suas dúvidas. Ou, se preferir, pelo e-mail vital.care@hotmail.com. Vital Care Brasil, o melhor lugar é a sua casa. Sem dúvida né? Bom, nós vamos ao intervalo rápido e vamos voltar com a entrevista, né? Olha, eu estou curiosa porque, Ivan, eu sou apaixonada quando o assunto é história de Rondônia. Até porque cada vez que a gente vê a reprodução da história, a gente vê com outros olhos, com uma nova visão. E olha, é isso que a gente vai acompanhar já já. E eu quero descobrir também qual foi o interesse em fazer esse livro, viu? Sim. Estou curiosíssima. Vamos pesquisar bastante agora, né? Com certeza. Faz o seguinte, então, fique com a gente, é daquele jeito. Vupt. Vupt, vapt, voltamos já.